Boa tarde, minha gente. Meu nome é Leon. Vamos aqui para mais uma aula de contabilidade. Dessa vez, vamos para a nossa segunda aula de contabilidade. Vamos continuar aqui com conceitos básicos, porque nós estamos preocupados nesse exato momento a entender a função de um contador. Temos aqui o ano contábil. O ano contábil, nesses 12 meses do ano contábil, o contador ele vai ter que executar algumas tarefas. O objetivo de executar essas tarefas é justamente entender aqui o que está acontecendo com a sua empresa, os resultados dela. E com isso, ele vai precisar seguir algumas etapas. Vamos ver hoje, então, essas etapas que ele faz em todo o ano contábil. Começando pela captação dos dados, pelo reconhecimento desses dados, pelo processo de acumulação, pela evidenciação dos dados e pela sumarização deles. Vamos começar aqui pela primeira etapa que todo contador faz no ano contábil, que é a captação dos dados. O contador ele tem que estar preocupado em como é que ele vai conseguir adquirir todos os dados para no final dizer se a sua empresa está indo mal ou se está indo bem. Para isso, ele vai pegar para ele tudo que está acontecendo na sua empresa com relação à contabilidade dela. Se são notas fiscais, compra de veículo, compra de material, pagamento de obrigações, por aí vai. Repara que isso é diferente de atos administrativos. Atos administrativos, por exemplo, eu resolvi mudar o tipo de produto que eu vou vender, vou pintar aqui de amarelo para azul, vou trocar as cores. Tudo isso aí não tem a ver com a contabilidade, porque não tem a ver com a mudança do patrimônio em relação à venda ou compra de um item. Isso aí não vai entrar na parte de contábil. Então é o seguinte, o que vai entrar? Vai entrar as vendas que você faz dos seus produtos e vai entrar também os gastos, tá? Gastos como investimentos, custos, despesas, perda e desembolso. Depois que você captou todas as notas fiscais necessárias, tudo que você está fazendo com relação à sua empresa, a gente vai agora reconhecer o que é aquela despesa especificamente, o que é aquela receita, tá? Quando a gente diz reconhecer, significa que a gente vai seguir pela lei brasileira o que significa aquele acontecimento. Você pode dividir aquele acontecimento em graus, tá? Quando a gente fala aqui sobre as contas de primeiro grau, a gente está falando se aquele acontecimento específico ele é um ativo, ele é um passivo, ele é uma receita, uma despesa ou um custo. Então vamos dizer, por exemplo, que você quer relatar na contabilidade da empresa que você tem um dinheiro em caixa, tá? Você é uma empresa muito grande e esse dinheiro está parado numa caixa dentro de uma filial. Como é um dinheiro parado dentro de uma caixa, dentro de uma filial, a gente vai falar que isso aqui é um ativo. A sua empresa ela tem aquele dinheiro, ela pode gastar da forma que ela quiser, tá? Então é um ativo daquela empresa. Então esse é o primeiro grau. Só que quando a gente fala de reconhecimento, gente, temos vários graus, que a gente pode ficar cada vez mais específico. Depois que a gente fala que é um ativo, temos aqui várias outras categorias de ativos também. Temos ativo circulante e ativo não circulante. Quando a gente fala também de passivo, né, que é umas obrigações da empresa, a gente pode falar de passivo circulante e passivo não circulante. Ativo circulante são todos aqueles ativos que devem ser utilizados em 12 meses. Ativos não circulantes são aqueles ativos que devem durar mais de 12 meses na sua empresa. Quando a gente fala de imóveis, por exemplo, de maquinário, estamos falando de ativos não circulantes, porque eles devem durar mais de um ano na sua empresa. Quando a gente fala do caixa que está dentro de uma filial da sua empresa, a gente está falando de um ativo que provavelmente é circulante, porque ele vai durar menos de um ano. Esse provavelmente não é meio uma discussão, tá? A gente está aqui mais perguntando sobre o que é a natureza daquele dinheiro. Pela natureza dele, ele deve durar menos de um ano. Então, por isso que a gente vai chamar de ativo circulante. Então, quando a gente fala de um caixa dentro de uma filial de uma empresa, a gente está falando de um ativo circulante, porque ele é um bem da empresa e ele também tem o fato que ele deve durar menos de um ano. Ativo circulante. Depois do segundo grau, a gente vai para o terceiro grau. Então a gente vai ficar cada vez mais específico. O terceiro grau aqui já fala um pouco sobre o tipo de ativo que a gente tem. Então temos um ativo circulante. Quando a gente fala de caixa, gente, a gente está falando de disponibilidade. Esse primeiro aqui é o tipo que está vamos dizer assim, disponível, que você pode sacar a qualquer momento, que você pode ter a qualquer momento. Não é uma conta que você ainda vai receber, né? Não é um estoque, porque não é uma mercadoria que está parada, que você ainda vai ter que vender ela para transformar em dinheiro. Não, é uma disponibilidade, é um tipo de dinheiro que você consegue circular fácil na sua empresa. Então, quando a gente fala de caixa dentro de uma filial, a gente está falando de um ativo circulante, que é uma disponibilidade.
Quando a gente vai para o quarto grau, gente, aí está mais específico ainda. Qual tipo de disponibilidade é essa? É uma disponibilidade no sentido que é um caixa, que nem eu acabei de falar, ou é porque é um dinheiro que está parado numa conta de um banco, ou ele está parado numa aplicação que é fácil de pegar esse dinheiro, né? Por exemplo, está na poupança, que é muito fácil de sacar. Que tipo de disponibilidade é essa? Então, quando a gente vai ser mais específico ainda, a gente vai falar que ele é do tipo caixa. Por último, você vai ainda poder dizer se é o caixa da matriz ou de uma filial específica, onde está localizado aquele caixa. Então, repara aqui, se eu quero especificar, reconhecer um dinheiro que está em caixa na minha filial, eu tenho vários graus. O primeiro grau é ele é ser um ativo, o segundo grau é um ativo circulante, terceiro grau é ativo circulante do tipo disponibilidade, quarto grau é ativo circulante do tipo disponibilidade que está que é caixa, e quinto grau, ativo circulante do tipo disponibilidade em caixa de uma filial. Tá? Você está cada vez estando mais específico naquele tipo de dinheiro que você está reconhecendo. Todos esses graus aí são importantes, fiquem de olho, porque tem muito concurso público que fala sobre o grau, tá? Eu já peguei algumas perguntas aqui de concurso que fala assim, o que tem a ver o terceiro grau ou o quarto grau quando a gente fala de contas. Bom, você reconheceu o ato, tá? Você contador. Você está captando todos os atos, todos os fatos contábeis que estão chegando na sua empresa, você está reconhecendo esses fatos contábeis. Vamos aqui agora para o que está acontecendo depois. Temos agora a estruturação dos bancos de dados. Quando você vai pegar todos esses dados, você vai jogar eles em algum lugar, né? Nem que seja no Excel. Geralmente a gente põe esses dados no que a gente chama de livro diário, tá? Ou livro razão também, que ele registra o movimento de todas as suas contas. Então você pode ver aqui, ó, ele está registrando o que está acontecendo na sua conta. Está saindo de uma conta e entrando em outra conta. Então esses livros diário e livro razão, eles são muito utilizados no comércio, são obrigação de ter no seu comércio, para você saber justamente o que está acontecendo. A gente também tem alguns outros livros que podem acabar sendo obrigados, tá? Por exemplo, temos aqui o seu registro de estoque, o seu registro de inventário e por aí vai. Dependendo do tipo de comércio, sabe, a lei vai te obrigar a ter alguns tipos de registros. E tudo isso aqui vai dizer o que você está fazendo. Então, os seus dados, eles têm que estar em algum lugar. Ainda mais passar uma fiscalização ali para ver o que está acontecendo com os seus dados. Depois que você registrou todos os seus dados, você vai chegar no ano final, no final do seu ano contábil, e você vai ter que também começar a produzir relatórios. Esses relatórios vão servir para ajudar futuramente novos investidores a entender se sua empresa está indo bem, então mais para botar mais dinheiro ou não na sua empresa. Então essa sumarização dos dados tem a ver com os principais relatórios de resumos que têm que ser enviados. Por exemplo, o balanço patrimonial, ou a demonstração de resultado de exercício, e por aí vai. Quando você vê aqui, são vários relatórios que fazem um resumo da sua empresa naquele ano. Ele vai pegar todos esses dados do seu livro razão, do seu livro diário, e vai botar isso tudo nesses relatórios. Por último, o contador ele tem que fazer a evidenciação. A evidenciação é quando ele pega esses relatórios e finalmente joga para o público, para eles entenderem. Ele tenta conversar com o público. Repara aqui que a evidenciação, ela antigamente era feita em jornais. Ele botava relatórios em jornais. Hoje em dia, a gente vai ver alguns tipos de evidenciação feita em site. E você pode ver até aqui empresas como a Vale. A Vale, se você for no site Vale Investidores, você vai poder ver aqui as últimas notícias. Vai poder clicar aqui, ó, que diz justamente os resultados do último ano. E esses resultados do último ano aqui vai ser um baita de um relatório aqui dizendo tudo que ela está fazendo no último ano. Essa evidenciação, então, no final você vai conseguir entender o que está acontecendo com a sua empresa. Repara aqui que ele pega cada dado da sua empresa. Depois que pegou cada dado da sua empresa, ele reconhece que tipo de dado é esse, põe no banco de dados. Depois que ele pôs no banco de dados, ele chega no final do ano e faz um resumo desse banco de dados, ou a cada trimestre, tá? Ele faz um resumo daquele banco de dados e depois ele mostra para os clientes esse banco de dados. Isso permite que tem várias etapas, tá? Alguns contadores eles trabalham mais com um certo tipo de etapa, tá? Alguns eles trabalham mais com reconhecimento, outro com os dados, outro com a evidenciação. Eu conheço contadores que trabalham mais com a evidenciação, que eles têm a ver mais com o mercado financeiro, eles têm que se comunicar com os clientes deles sobre o que está acontecendo na empresa. Eu conheço alguns que são mais programadores, eles estão mais preocupados com a questão da estrutura dos dados. Outros que são mais designers, estão preocupados mais com a questão do resumo, como fazer esse resumo. Cara, tem para cada tipo de contador.
Porque é isso que ele faz no final, são essas 5 etapas, e cada etapa é muito diferente uma da outra. Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido as funções de um contador, e até mais, até a próxima aula de contabilidade.